Oi, meu nome é Gislene Alves e hoje eu vou te dar uma aula completa de como fazer sabonete na caixinha de leite. Você vai aprender a fazer esse sabonete incrível de melancia, super fácil, baixo custo de produção e vende super bem. Você vai lucrar muito vendendo esse sabonete aí na sua cidade. Então, vamos lá ao passo a passo. Para fazer o sabonete de melancia, eu vou estar utilizando base glicerinada branca. Vou estar utilizando também base glicerinada transparente. Vou estar utilizando 20% da base glicerinada transparente e 80% da base glicerinada branca. Vou estar utilizando pigmento verde, pigmento vermelho, essência de melancia. Você também pode estar utilizando corante verde. Eu vou estar utilizando extrato glicerinado. Eu vou estar utilizando essa caixinha de leite para poder fazer o sabonete de melancia. Mas se você tiver aí um molde de madeira, né, você pode estar utilizando. Esse aqui é o molde de madeira que eu tenho. E um molde de silicone. Caso você não tenha molde de silicone, você pode estar utilizando apenas o molde de madeira forrado, né, com um plástico resistente, para que na hora de desenformar o seu sabonete ele saia com facilidade. Você também pode estar fazendo dessa forma, molde de madeira mais um plástico resistente, tá bom? Ou molde de madeira mais uma forminha de silicone, caso você tenha. Ou utilizando aí a nossa caixinha de leite. Hoje eu vou estar fazendo na caixinha de leite para poder mostrar aí como o sabonete fica lindo da mesma forma. Eu vou estar utilizando também sementes de melancia, sementes secas, né, lavadas e secas, limpas, de melancia para produzir aí o nosso sabonete, para estar decorando, né, no caso o nosso sabonete. A caixa de leite que eu escolhi foi essa daqui. Essa tampinha, tá, ela sai, se você quiser tirar. E você pode tampar aqui esse buraco com algum tipo de fita. A caixinha, geralmente, ela tem esse lado aqui que tem um risco, né? Vocês podem observar. Então, nós vamos utilizar esse outro lado aqui para ser o fundo, porque ele não tem nenhum tipo de risco, ele está perfeito. Para fazer esse sabonete, a gente vai recortar com uma tesoura ou uma faca essa parte aqui, essa parte que tem o risco, olha só. A parte que tem esse risco aqui, nós vamos recortar. Eu já sequei a minha caixinha e eu acabei de acertar ela aqui com a tesoura. Agora sim ela ficou perfeita. Eu vou estar utilizando uma fita como essa para poder fechar aqui esse buraco.
E a nossa forminha improvisada com caixinha de leite, ela já está pronta. Agora nós vamos preparar aí o nosso sabonete de melancia. Para derreter a nossa base glicerinada, eu vou estar utilizando esse fogãozinho elétrico. Vou estar utilizando uma panela esmaltada. No caso, eu vou estar utilizando também copinho de medidas para poder estar medindo essência, medindo extrato. Vou estar utilizando uma espátula como essa para poder misturar aí os aditivos à base glicerinada. Vou utilizar também álcool de cereais para borrifar no molde, no nosso molde de caixinha de leite, e também dissipar alguma bolha, alguma espuma, caso forme aí na base glicerinada. Eu vou estar utilizando essa balança, é uma balança comum de cozinha, para poder pesar a quantidade de base glicerinada que eu preciso para produzir aí sabonete de melancia. Esse sabonete ele vai ser um sabonete de 3 camadas, onde a camada de baixo vai ser o verde, a base glicerinada branca, onde eu vou colorir ela com o pigmento verde e vai ficar nessa parte aqui, olha só. Em seguida eu vou estar utilizando a base branca sem nenhum tipo de corante, né, para fazer a parte branca da melancia, ou seja, vai ser verde, branco e a base glicerinada transparente, onde eu vou colorir ela com o pigmento vermelho que vai ficar aqui nessa parte de cima, ou seja, praticamente vai ser 20% de base branca para fazer a primeira e a segunda camada, e vou finalizar com a base glicerinada transparente, que vai corresponder aqui praticamente 80% aqui do molde da caixinha de leite. O nosso molde aqui, nossa caixinha de leite, ela é de 1 litro, ou seja, ela vai produzir aproximadamente 1 quilo de sabonete. Nesse caso eu vou estar picando, né, e derretendo 200 gramas de base glicerinada branca, onde eu vou dividir aproximadamente 70 gramas para ser a parte verde escuro, as outras 130 gramas vai ser a camada branca, e eu vou estar picando e derretendo aproximadamente 800 a 750 gramas de base glicerinada transparente. Por que entre 800 a 750? Porque eu não devo encher essa caixinha de leite até em cima. Eu devo deixar aqui meio centímetro ou até 1 centímetro aqui, sem preencher, tá bom? Eu não vou fazer ela aqui até a borda. Então, vamos lá. Eu vou começar picando aqui, tá bom? A base glicerinada, pesando, né? A base glicerinada branca. Nesse caso, eu vou estar derretendo aqui, eu vou estar utilizando 200 gramas. E eu vou pesar aqui exatamente 200 gramas. Eu vou pesar aqui 200 gramas na nossa forminha. Eu vou pesar 200 gramas na nossa balança, quer dizer. Então, vamos lá. Duzentas gramas certinho, olha só. Agora eu vou picar aqui a nossa base glicerinada em pequenos pedaços para poder facilitar o derretimento, tá bom? Eu não estou usando luvas, mas as minhas mãos, elas estão limpinhas, tá? Então, quando você for produzir os seus sabonetes, você higieniza bem as mãos.
para que não interfira aí na qualidade do seu produto. É sempre bom também você ter um paninho de prato, algum tipo de paninho, né, para você poder limpar aí, caso para você utilizar aí, caso precise, tá? Se você deixar pedaços de base assim muito grande, você vai ter um pouquinho mais de, no caso, vai ter um pouquinho mais de dificuldade para poder derreter a base. Sem falar que a gente tem que evitar deixar a base ferver, a gente tem que cuidar bem aí da base, tá bom? Para poder evitar aí alguns transtornos. E assim está a nossa base. Olha só. Piquei aqui em pequenos pedaços, tá? Para poder facilitar o derretimento. Você vai fazer a mesma coisa. Agora é só a gente levar aqui para o nosso fogãozinho elétrico para poder derreter. O meu fogãozinho elétrico, ele tem aqui o nível de aquecimento que vai de 1 a 5, né? No caso, eu geralmente deixo aqui no nível 1. Eu não utilizo o nível 2, 3, 4, 5, né? É o nível de aquecimento dele. Eu prefiro deixar aí no 1, que ele aquece aí lentamente a nossa base glicerinada, né? Ele vai derreter e ela não vai correr o risco aí de ferver, tá bom? Lembrando que sempre que você estiver derretendo a sua base glicerinada, fique de olho, não se distraia fazendo outras coisas, porque pode sim acontecer da sua base ferver. Se você estiver utilizando aí derretendo uma quantidade muito grande de base glicerinada, pode acontecer de ferver, vai subir, vai fazer igual leite, né? E vai derramar aí no seu fogão elétrico, no seu fogão a gás, e vai fazer aí aquela bagunça, tá bom? Então fique sempre de olho. Vamos deixar aqui a nossa base glicerinada derretendo por alguns minutos. E ela derrete rapidinho, olha só. Eu estou utilizando uma quantidade pequena, né? 200 gramas. Mas se você for utilizar uma quantidade maior, derreter até 1 quilo, ela também derrete super rápido. Você precisa apenas picar aí em pequenos pedaços a sua base glicerinada para poder facilitar esse derretimento. Nossa base aqui, ela praticamente já derreteu, tá? Agora eu vou apenas retirar ela aqui do fogão elétrico e deixar ela guardar. Vamos aguardar alguns minutinhos até a base ficar aí na temperatura ideal para a gente poder adicionar a essência. Ela, no momento, ela está bem quente, então se você adicionar a essência agora, ela vai evaporar, tá bom? Por isso é muito importante você ter esse cuidado aí com a base glicerinada, né? Com a temperatura. Se você não tiver um termômetro para poder verificar a temperatura da base, você pode fazer o teste com as mãos, né? Você vai tentar segurar, né, a panela com as mãos. Se você tentar segurar e não conseguir, é porque está muito quente. Quando você conseguir segurar com as mãos, é porque já está na temperatura ideal. Você já pode adicionar a essência. Se você for utilizar um termômetro, por exemplo, a temperatura é entre 45 a 50 graus, para você poder adicionar a essência. Eu utilizo esse termômetro aqui, olha só. Termômetro digital, mas se você não tiver, você pode estar utilizando aquele termômetro de cozinha também, tá? Ele funciona super bem para poder medir aí a temperatura da base. Aqui está o nosso termômetro. A temperatura da base está em 54, 50, média de 58 graus, 58, 57. Enquanto isso, a gente vai estar preparando aqui a nossa forminha. Você vai borrifar álcool de cereais, tá bom? Na sua forminha, no seu molde.
para poder despejar, né? O álcool de cereais eu gosto de borrifar, mas se você não tiver, não tem problema não, tá? Você pode fazer o seu sabonete sem álcool de cereais, tá? Eu utilizo porque eu gosto bastante. Porque também evita aí a formação de bolhas. Eu vou estar utilizando aqui o extrato de aloe vera, né? Babosa, eu gosto bastante. Vou estar adicionando aqui apenas um pouco de extrato, tá bom? Proporcional aos 200 gramas de base glicerinada que estão aqui, tá? No caso, o ideal, né, que os fabricantes recomendam até 10% de aditivos na base glicerinada, né? 10% de aditivos sobre a quantidade que você está fazendo. Nesses 10% de aditivos, eu vou estar utilizando 40% de extrato. Eu vou estar adicionando aqui a minha essência de melancia. Essa essência é uma delícia. Essa essência ela é super concentrada, tá bom? Por isso eu estou adicionando uma pequena quantidade de essência, pois uma pequena quantidade já é o suficiente para poder deixar aí esse sabonete bem cheiroso. A base ela já está na temperatura ideal, olha só, já consigo segurar aqui com as mãos. Ela já está aqui na temperatura de 49 graus, tá? Esse sabonete, né, essa camada verde, né, e branca, eu vou fazer ela em 2 etapas. Eu não vou adicionar o corante aqui, tá? Eu vou estar adicionando o corante quando eu despejar aqui na forminha. Essa primeira camada vai ser a camada verde. E eu vou deixar essa camada aqui que eu vou jogar por cima da verde, depois que a verde ela já estiver sólida. Já é um pouco mais firme, quer dizer. Agora a gente vai adicionar aqui o pigmento verde. Misturar até que fique aí no tom que a gente deseja. E agora a gente vai aguardar aqui essa camada ficar consistente para a gente poder adicionar a camada branca. E aqui está a primeira camada, né, do nosso sabonete de melancia. Como ela está um pouco mais sólida, eu vou fazer algumas ranhuras aqui com a faca para evitar que a camada branca ela solte da camada verde. Agora a gente vai aguardar essa camada branca ficar mais sólida, ficar consistente, para a gente poder adicionar aí a camada transparente ao nosso sabonete. A segunda camada ela já está mais consistente, tá? Já está entrando aí no processo de solidificação e agora a gente vai fazer a camada transparente. Vamos deixar aqui nosso sabonete reservado e vamos aí fazer a outra camada. Eu vou estar pesando aqui aproximadamente 700 a 700 gramas de base glicerinada transparente. Eu vou pesar 700 gramas de base, tá? Eu vou estar utilizando 700 gramas de base porque eu não quero, né, que o sabonete ele fique até essa borda aqui, tá? Que ele venha até em cima. Eu quero deixar aqui um pequeno espaço até para mim poder retirar ele aqui do molde, né? Da caixinha de leite com facilidade. Por isso eu não vou encher aqui toda a caixinha de leite, tá? Então agora a gente vai estar picando aí em pequenos pedaços, tá bom? E derretendo a base glicerinada transparente. Esse daqui é só uma das formas, né, que eu vou mostrar
Uma das formas, né, de você fazer o sabonete de melancia, você pode fazer ele aí de diversas outras formas. Você pode utilizar apenas uma base para poder fazer ele. Pode fazer ele apenas com a base transparente, tá? Não precisa de fazer ele aí com a branca. Ou você pode fazer ele só com a branca também, não precisa da base transparente. Ou então você pode mesclar aí as duas bases, que também fica lindo. Olha só, 701 gramas de base glicerinada. A gente vai estar picando aí em pequenos pedaços, levando para derreter. Prontinho. Agora vamos retirar aqui o nosso... Agora vamos retirar aqui da fonte de calor. Vamos aguardar a nossa base glicerinada transparente ficar na temperatura ideal para poder adicionar a essência, adicionar o extrato e demais ingredientes. Enquanto isso, está dessa forma, né, a nossa segunda camada. Depois nós vamos fazer algumas ranhuras nela com a faca, tá bom? Para que essa camada transparente tenha uma melhor aderência a essa camada branca, para não correr o risco delas se soltarem depois. Eu vou estar adicionando 10%, tá bom? De aditivos a essa camada transparente. Eu vou estar deixando aí na descrição desse vídeo todas as quantidades aí, a quantidade, né, para 1 kg de base, a quantidade de aditivos para 1 kg de base que você vai estar utilizando. Esses 10%, né, que eu vou estar adicionando, eu vou estar dividindo entre o extrato, a essência e o corante. Eu não vou estar adicionando aqui nesse percentual, porque a quantidade é bem pequena. Agora nós vamos fazer algumas ranhuras, né, para camada transparente ter uma boa aderência na camada branca. A base ela já está na temperatura ideal para adicionar os aditivos, a essência, o extrato, o corante, né, pigmento. E nós vamos começar adicionando aí o pigmento vermelho. Você vai adicionar aí até chegar no tom que você deseja. Apenas algumas gotinhas, né, já são o suficiente para colorir a nossa base, deixar ela exatamente aí no tom de vermelho que a gente deseja, que é um vermelho mais forte, né, que é o vermelho aí da melancia. Agora eu vou estar adicionando a essência
E o extrato, a quantidade, tá bom? Está na descrição desse vídeo para você poder fazer aí o seu sabonete, passo a passo. E agora eu vou estar adicionando as sementes de melancia na base. Mas antes eu vou borrifar álcool de cereais, as minhas sementes, e vou adicionar elas na base e misturar muito bem. E veja só como está ficando lindo a cor, né, do nosso sabonete aí de melancia. Agora é só despejar aí no nosso molde, né, na nossa caixinha de leite. Eu vou borrifar o álcool de cereais e vou despejar aí a parte vermelha, né, desse sabonete de melancia, né, na nossa forminha. Olha só como está lindo, olha só essa cor. Esse sabonete vai ficar incrível. E o perfume está maravilhoso, essência de melancia. E agora eu vou apenas borrifar o álcool de cereais para dissipar qualquer bolha ou espuma que fique por cima do meu sabonete. Algumas horas já se passaram, tá? Esse sabonete ele demorou cerca de 4 horas para ficar bem firme, né? Aí, dependendo do clima da sua região, pode ser que demore um pouquinho mais, tá bom? E agora a gente vai só desembalar, né? A gente vai desenformar ele aqui da caixinha de leite. Eu vou apenas puxar aqui para os lados, não vai ser necessário cortar a caixinha de leite, tá? Para poder retirar o sabonete. E é super fácil. E essa forminha de caixinha de leite ela é muito prática, né? Você pode usar aí tranquilamente para começar a fazer os seus primeiros sabonetes. E aí, o que você achou desse sabonete de melancia feito na caixinha de leite? Deixa aí nos comentários desse vídeo. E agora a gente vai fazer as marcações para poder cortar esse sabonete, tá? Essa barra de sabonete. É possível observar algumas imperfeições, né? Aqui nas laterais por conta da caixinha de leite. Eu vou estar utilizando aqui uma régua para poder medir aproximadamente 2 centímetros, para poder estar fazendo aqui o corte, entre 2 a 3 centímetros, tá? No meu caso, eu vou estar utilizando aqui 3 centímetros e vou estar fazendo uma marcação aqui com a faca, né, para que o sabonete ele fique certinho, né, para que o corte fique reto, fique o tamanho fique muito próximo aos outros sabonetes, para que eles fiquem mais iguais aí possível, tá? Você vai fazer a mesma coisa, né? Você pode fazer dessa forma que eu estou fazendo, utilizando uma régua, ou você pode apenas cortar no olho mesmo. Você vai pegar a faca e corta a, a quantidade aí, o tamanho que você deseja. Geralmente a gente corta entre 2 a 3 centímetros, dependendo também do sabonete, tem pessoas que cortam aí 1,5 centímetro, tá? Eu vou fazer um pouquinho mais largo. E agora que eu já fiz aqui as marcações com a régua, eu vou só cortar aí o nosso sabonete. Eu estou utilizando uma faca, tá? Para poder fazer esse corte, mas você pode estar utilizando algum outro cortador de sua preferência para poder
fazer o corte, tá bom, dessas barras. Você encontra cortadores ondulados no mercado. E o sabonete ele fica também muito bonito, com o corte ondulado, olha só como fica. Aí você escolhe, né, a forma como você deseja fazer, a forma como você quer que fique o design aí do sabonete. O nosso sabonete ele ficou com um peso muito variado, entre 98 gramas a 150 gramas. Olha só, 130, 140, 150, porque a caixinha de leite também ela tem alguma, ela não é retangular certinha, né? Então o sabonete ele não fica padrão. Ele vai ter sim essas questões, né, de um sabonete ficar pesando um pouquinho mais que o outro, isso é normal, tá? E para embalar, eu vou estar utilizando o plástico celofane para poder embalar esse sabonete de melancia. Você pode estar utilizando o plástico filme. Esse plástico filme aí do supermercado, você pode usar, você pode embalar os seus sabonetes, mas eu prefiro embalar esses sabonetes quadrados, né, nesses formatos com o plástico celofane, fica mais bonito, fica mais bonita a embalagem. O plástico filme eu geralmente utilizo para poder embalar sabonetes em outros formatos, sabonetes redondos, sabonetes em formatos de flores, né, alguns outros sabonetes com outros designs, né, que não dá para embalar com o celofane. E para embalar com o celofane é muito simples, você vai apenas posicionar o seu sabonete, cortar algum excesso no plástico celofane se for necessário, e você vai estar utilizando durex para poder prender aqui a embalagem, tá bom? É possível observar um excesso de plástico celofane nas extremidades do sabonete. Eu vou estar utilizando uma tesoura para poder cortar aí esse excesso de plástico celofane, tá? E você vai fazer a mesma coisa se você estiver com esse mesmo problema aí de excesso de plástico. E veja só como ficou. Já cortei o excesso, agora eu vou apenas fechar aqui do lado. Você vai fazer esse mesmo movimento que eu estou fazendo, tá bom? Para que sua embalagem fique muito bonita. Você vai formar um triângulo Você vai formar um triângulo em cada ponta, dessa forma aqui que eu estou fazendo. Fiz o primeiro triângulo, olha só. Agora eu vou estar fazendo aqui o segundo triângulo. Se você precisar, né? Você pode também estar pegando uma tesoura fazendo, e utilizando ela como suporte para poder fazer esse triângulo. Já fiz aqui o triângulo e agora eu vou apenas prender com o durex. E você vai fazer a mesma coisa também do outro lado, tá bom? E assim ficou a embalagem do nosso sabonete, né, com plástico celofane. Ficou muito bonito, ficou uma embalagem muito profissional. Eu já terminei de embalar os nossos sabonetes de melancia com plástico celofane. Ficou um charme, é um sabonete que vende super bem, sabonete de melancia, sabonete de maracujá, de frutas em geral, sabonetes hidratantes, sabonete de leite de cabra, água de arroz, sabonete de aveia, café, aloe vera.
São sabonetes que vendem super bem. Você pode fazer esses sabonetes para poder estar ganhando um dinheiro. Você pode ter aí uma renda extra vendendo sabonetes artesanais. É super fácil de fazer. O custo de produção é muito baixo. Você pode fazer, com 1 quilo de base, você fazer em média 10 sabonetes de 100 gramas cada, que você pode vender aí na sua cidade, vender aí em feirinhas, vender para amigos, e você vai já começar aí a dar os seus primeiros passos na saboaria artesanal, vendendo aí seus produtos, né, podendo trabalhar aí no conforto da sua casa, tá bom? E aí, que nota que você dá para esse sabonete de melancia? O perfume desse sabonete está incrível. E esse sabonete, ele tá lindo, ele dá vontade de comer. A gente olha assim, lembra a melancia, lembra muito. E vai ser sucesso aí em vendas. Se você quiser aprender mais sobre a saboaria artesanal, aprender outros modelos, né, outros tipos de sabonete, eu te convido a conhecer o meu curso completo de saboaria artesanal. Eu vou deixar o link na descrição desse vídeo. E se você gostou, deixe seu comentário, deixe seu like, compartilhe esse vídeo aí nas redes sociais, que você vai estar ajudando muito aí o canal. Espero que vocês tenham gostado. Um forte abraço e até a próxima. Tchau, tchau!